Hoje, no Direto da COP, temos a satisfação de estarmos com Carlos Nobre, uma referência mundial na ciência climática. Professor, toda a estrutura da Convenção de Clima, ela se iniciou a partir de recomendações com base científica. E hoje, aqui na COP28, com a segunda rodada de compromissos apresentados, a gente está numa trajetória de aquecimento global acima de 2 graus. Então, poderia contar para a gente como seria o mundo acima de 2 graus e o que seria possível para a gente reverter essa situação? A Convenção Climática calculou que, com aqueles compromissos assumidos na COP27, a temperatura do planeta ficaria entre 2,4 e 2,6 graus em 2050. Se a temperatura passar de 2 graus e chegar em 2050 nesse nível calculado, 2,4 a 2,6 graus, os riscos são gigantescos para o planeta. Por quê? Porque são os chamados pontos de não retorno. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, vamos desenvolver tecnologias, que se chama geoengenharia, para remover o gás carbônico da atmosfera, o principal gás antropogênico do efeito estufa. E vamos ter tecnologias, vamos baratear muito, vamos remover mais de 10 bilhões de toneladas na segunda parte desse século. Isso aí vai fazer a temperatura, ela pode aumentar, depois até o final do século ela estabiliza em 1,5 graus. Só que esse risco é gigantesco, porque se a temperatura chegar a 2,5 graus, nós vamos cruzar vários pontos de não retorno. Eu vou dar aqui alguns exemplos de dois pontos de não retorno perigosíssimos. Um é a nossa Amazônia. Se a gente chegar nesse nível, o risco de cruzar o ponto de não retorno da Amazônia é altíssimo. A Amazônia está na beira do precipício do ponto de não retorno. Isso significa o quê? Que no mínimo 50%, mas qualquer coisa entre 50% e 70% de toda a floresta amazônica, ela vai se degradar no intervalo de 30 a 50 anos, num ecossistema de céu aberto, com poucas árvores, super degradado. Isso vai jogar na atmosfera mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Então, esse é um ponto de não retorno. Segundo lugar, os solos congelados da Sibéria, do Canadá, do Alasca, chamado permafrost, congelados há dezenas e dezenas de milhões de anos, armazenam uma enorme quantidade de gás de efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o metano. Já começou a ter um pequeno derretimento com a temperatura que chegou agora, 1,5, 1,6 graus nessas regiões. Se a temperatura chegar a 2,5 graus, nós vamos perder mais de 200 bilhões de toneladas. Então, é só para dar dois exemplos, que a gente não pode passar desses pontos de não retorno. Portanto, nós teríamos que fazer um grande esforço, que está parecendo muito difícil hoje, de não passar de 1,5 graus. Isso que a ciência diz que os riscos são gigantescos. Um outro ponto de não retorno é que, se a gente passar de 2 graus, nós praticamente perdemos todos os recifes de coral do mundo. 1,5 graus a gente já perde bastante. 2 graus a gente perde mais de 95%. 2,5 a gente perde tudo. E se a gente aumentar mais ainda a temperatura, chegar a 3 graus e meio, nós podemos inclusive perder muito metano que está no fundo dos oceanos. Aí a temperatura explode no planeta. Então é muito importante realmente seguir as recomendações da ciência e, idealmente falando, não deixar passar de 1,5 graus. Parece muito difícil. Por quê? Porque o setor fóssil ele continua com um plano de redução das emissões muito lentamente e chegaria em 2050 ainda emitindo 40% das emissões que eles fazem hoje, que hoje é quase 70% das emissões globais é queima de combustíveis fósseis. Esses são vários pontos que eu queria chamar a atenção. Era muito importante uma rápida transição e, como aqui já foi revelado por estudos até da Convenção Climática, o mundo inteirinho dá 7,2 trilhões de dólares por ano de subsídio para a indústria fóssil. E já nas discussões aqui da COP28, se chega à conclusão que nós precisamos colocar 3 a 4 trilhões de dólares por ano para transição rápida energética, para zerar todos os desmatamentos, emissões dos desmatamentos em todo o mundo, e para também converter rapidamente a agricultura para uma agricultura de baixo carbono. E nós estamos muito distantes disso, mas esse é certamente
um desafio que nós precisamos enfrentar. Não tem outra saída.